Fora que a pessoa que trabalha numa escala 6x1, ela não tem tempo para fazer uma atividade física, ela não tem tempo para passear, ela não tem tempo para fazer um exame, ela não tem tempo para fazer um check-in, ela não tem tempo para cozinhar uma comida mais saudável no seu dia, porque ela trabalha muitas horas e folga apenas um dia. Outra questão que muita gente que é burra, que não sabe, acha que os comércios vão fechar no sábado e domingo se colocar a escala 5x2. É claro que não. O que vai acontecer? Vão colocar as pessoas para trabalhar em uma escala diferente. Por exemplo, Islana Pereira, eu posso trabalhar sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Quinta e sexta eu folgo, entende? Mas não quer dizer que eu vou deixar de parar de trabalhar no final de semana ou no começo da semana. Claro que vai ter gente que vai folgar no final de semana, porque vão ser escalas diferentes. Por exemplo, supostamente Maria vai trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo ela folga. Supostamente Isabela, ela vai trabalhar domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Sexta e sábado, ela vai folgar. Isso é básico. Supostamente, Isabela, ela vai trabalhar sábado, sexta, quinta, quarta e terça. E vai folgar domingo e segunda. Isso é básico. Não quer dizer que o comércio vai fechar no domingo e no sábado, não. É só pessoas que vão trabalhar em escalas diferentes em um setor de trabalho. É isso. Para de ser burro. Escala 6x1. Foi um assunto que eu demorei muito tempo para falar, peço perdão, inclusive. Eu deveria ter me pronunciado, mas é um assunto que realmente a gente precisa debater, porque senão vai deixar muita gente aceitando essa realidade horrível que todo brasileiro passa. Escala 6x1 precisa acabar, ponto. Ela precisa acabar. Por quê? Um brasileiro, ele deixa de dar atenção aos seus filhos para poder trabalhar 6 dias na semana, e no único dia que ele folga na semana, ele dorme o dia inteiro. Não tem como nem dar atenção aos próprios filhos. Perdem infância, perdem passeios escolares, perdem a apresentação dos pais, perdem brincar com a criança e ter o tempo de qualidade. Quando mexe com a criança, o bagulho fica doido. E pra mim, eu sempre vou defender pauta de criança, pauta do que tá mais fraco, tá? Você tem que defender criança, porque ela é o principal futuro do nosso Brasil, é isso, tá? E ela é uma pessoa, um grupo social frágil. Outra questão. Quando a gente estava lá na época da escravidão, os donos de engenho falaram que se acabasse com a escravidão, ia quebrar o Brasil. Isso foi lá atrás. Quando Getúlio Vargas implementou o 13º e pagamento de férias para o brasileiro, falaram que o Brasil ia quebrar. Isso foi na época de Getúlio Vargas. Quando chegou nessa era aqui de 2026, todos os deputados de direita falaram que o Brasil ia quebrar se dar só um dia a mais de folga para os brasileiros. Então, assim, é como Cazuza sempre diz. Oi, Itália. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo o mundo inteiro cheio de novidades. O tempo não para. Não para, não para. Então, assim, o passado tá repetindo no futuro. E o futuro tá repetindo o mesmo passado. Então, a gente não tá evoluindo. É isso que tá acontecendo no Brasil. Cazuza, ele tava realmente certo. E olha que Cazuza, ele ficou lá nos anos 80, então tem tanto tempo e ele sabe do futuro. O que a gente está vendo são deputados do PL, deputados de direita votando contra o fim da escala 6x1. O que a gente está percebendo é que a direita está se rebelando que eles realmente são da elite. Não pensam no trabalhador, não estão nem aí para o trabalhador. Eu tenho um tio meu que ele mora a 2 horas daqui e ele só consegue ver a mãe dele, que é daqui, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. E olha que só é 2 horas daqui, porque ele trabalha numa escala 6x1. Ele não acha tempo nem para visitar a própria família. Entende? Então, a gente só quer ser humano, a gente só quer viver um pouco mais. A gente não quer morrer de trabalhar até os 70 anos, não. Isso é básico. Aí chega o Nicolas Ferreira e fala pra gente, que vocês... Eu defendo a política onde o dono do negócio negocie com o funcionário. Aí o funcionário vai e negocia. Patrão, eu quero trabalhar 5 dias na semana e folgar 2. Tá demitido. Porque eu tô achando que o Nicolas Ferreira nunca trabalhou, e essa aqui é a verdade. Ele acha na cabeça fantasiosa dele que patrão é amigo de funcionário. Isso não existe, tá? Não existe patrão ser funcionário. Patrão ser amigo de funcionário. Isso nunca existiu, nunca vai existir. É sempre um contra o outro. É sempre um querendo escravizar o outro. Se dependesse do patrão, todo mundo trabalharia de 6 da manhã até 12 da noite. Se dependesse do patrão, a gente trabalharia 7 dias na semana, sem férias, sem 13º, sem direito trabalhista nenhum. O Nicolas Ferreira, ele pensa que a gente vive numa utopia, em um mundo incrível no Jardim do Éden. Só que a gente vive no Brasil, onde a gente viveu 500 anos de escravidão e todo mundo achava certo.
Onde a gente vivia em um país onde não existia férias. Onde a gente vivia onde um país onde nem salário mínimo existia. Onde os negros eram vistos como gado. Comprava, vendia, fazia de leiteira para amamentar branco, fazia para ser parteira, para procriar mais escravos. Cara, é impressionante a gente ver que a gente tem que fazer o seguinte: não votem em deputados de direita, porque eles estão votando contra o fim da escala 6x1. Não votem nesses deputados que estão contra o direito do brasileiro. Não votem, porque eles estão só no atraso, só pensando nas elites. Se a gente se juntar, todos os pobres, para defender os nossos direitos, a gente consegue, tá? Não votem nesses deputadozinhos de direita do PL. Estão votando tudo contra o fim da escala 6x1. Outra máfia que estão fazendo. Eles estão adiando a votação para o fim da escala 6x1. Outra questão, estão faltando em todas as sessões, porque são uns rebanhos de vagabundos, tá? Eles trabalham na escala 2x5. Folgam 5 dias na semana e trabalham 2. Isso quando não folgam, tá? Essa aqui é a verdade. O Nicolas Ferreira fala que se dá um dia a mais de folga para o trabalhador, vai quebrar o Brasil. E o auxílio paletó, o programa de saúde, o plano de saúde que dá para os deputados, o auxílio moradia, o auxílio escola particular para os filhos de deputados, mais 40 mil de salário de deputado, mais desvio de verba que os deputados fazem, não quebra o Brasil, não. E tudo isso que o Nicolas Ferreira recebe, tá? Trabalhando 2 dias na semana. Isso quando ele não falta, porque ele é um vagabundo, tá? Então, assim, vamos botar a cabecinha para pensar. O Nicolas Ferreira recebe tudo isso de benefício, que a própria Constituição Federal acha certo, acha legal, e dá esse tanto de benefício: auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio saúde, auxílio escola para os filhos, auxílio segurança, mais 40 mil de salário. Deputado é tudo sanguessuga aqui do nosso Brasil. São uns bandos de vagabundos, são uns desocupados, que não fazem nada. Principalmente esse pessoal do PL, não faz nada, 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 nada. Se você perguntar para um eleitor que vota no Nicolas Ferreira se o Nicolas Ferreira tem algum projeto que ele fez, que está no nome dele, ele não vai saber falar, porque o Nicolas Ferreira nunca fez nenhum projeto lá para Minas Gerais. Ah, mas o Nicolas Ferreira, ele defende o conservadorismo e os ideais cristãos. A gente não precisa de deputado comentando lá no Twitter e nem falando videozinho na internet, não. A gente precisa de deputado que trabalha fisicamente fazendo projeto. Você aí de casa, você não vai saber falar nenhum projeto que o Nicolas Ferreira fez, porque ele nunca fez. Entendeu? Bora botar a cabeça pra pensar. Deputado do PL nunca fez projeto nenhum pro Brasil. Eu não sou a favor da escala 6x1, mas não é ser a favor ou ser contra. É o seguinte, eu sou a favor da escala você negociar com o cara. O nego sai daqui e vai pros Estados Unidos pra trabalhar a escala 7x7. Por quê? Porque lá ele vê o dinheiro dele voltando, pô. Aqui eu vou trabalhar que nem um condenado, lavar a privada, não sei o que, mas eu vou ter dinheiro pra poder comprar um carro pra mim. Aqui no Brasil, carro normal é 70 conto, amigo. O carro popular do Brasil virou 70 mil reais. Os empreendedores aqui no nosso país, cara, são heróis. Você ainda ter lucro com o peso burocrático que é o Estado brasileiro, é você ser um herói. Nego nunca pagou uma DARF e acha que o empreendedor é o grande malvadão no nosso país. Não estou dizendo que toda relação de emprego no Brasil é justa. Pelo contrário, pra mim a relação de emprego no Brasil ela tem que ser muito mais modernizada, porque é tipo, escala 6x1, Nicolas, você é contra ou você é a favor? Votar contra o 6x1 se colocarem para votar, que nós vamos trabalhar, né, Rueda, para não deixarmos votar. É isso que nós vamos fazer. Vamos trabalhar para isso. Vamos dar vida para isso. E o que nós pretendemos fazer? É trabalhar com o presidente da Câmara e segurar isso aí na CCJ. Vai ser aonde vai ser a guerra. O requerimento 51 de 2024 da senhora Erika Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, é se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Eu acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PL, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta. E eu quero lamentar profundamente os dois parlamentares que fizeram pedido de vistas, que são da bancada do PL, que, como bem disse a deputada Juliana, são do partido de Flávio Bolsonaro, que ousa colocar a sua candidatura, se apresentar para o Brasil para tentar disputar as eleições presidenciais, sendo que essa é uma das pautas mais urgentes e necessárias da sociedade brasileira. Mais de 70% da população brasileira é favorável ao fim da escala 6x1 e não poderia ser diferente. Provavelmente só é a favor dessa jornada de trabalho aqueles que não vivem do seu trabalho, aqueles que nasceram em berço de ouro e não fazem a menor ideia do que é pegar transporte público lotado, bater o ponto e ainda chegar em casa, como acontece com as mulheres trabalhadoras, ter uma dupla jornada. Porque para as mulheres, para as mães, não é nem jornada 6x1, é 7x0. É trabalhar da hora que acorda até a hora que vai dormir todos os dias da semana. Isso quando não precisam acordar de madrugada para dar conta do chamado dos seus filhos e das pessoas que elas cuidam na maioria dos lares, exercido exclusivamente pelas mulheres, pelas mães, esse trabalho. Se há 80 anos atrás a jornada obrigatória de trabalho era de 48 horas, depois de 40 anos
anos para para 44, agora é hora de, no mínimo, 40 horas. Porque a gente tá falando, inclusive, de uma jornada que é ainda maior em se tratando de grandes centros, como é o caso da cidade de São Paulo, em que as pessoas acordam 4, 5 ou 6 horas da manhã para pegar um ônibus lotado para se dirigir à região central. Então essa jornada de trabalho é ainda mais extensa do que se pode imaginar. E eu vejo aqui argumentos tentando dizer que isso vai quebrar o pequeno. Acabei de ver um levantamento, uma pesquisa que o Sebrae fez com os pequenos negócios associados a ele. E 62% desses pequenos negócios, pequenos empresários, disseram que o fim da jornada 6x1 não vai quebrar, não vai significar um prejuízo. Aliás, já há algumas empresas que estão espontaneamente adotando esse regime de trabalho diferenciado com o fim da jornada 6x1. Só os que estão favoráveis a essa dinâmica são aqueles que superexploram o trabalhador e que, na maioria das vezes, já acessam uma série de benefícios fiscais sem nenhum tipo de contrapartida. Porque na primeira oportunidade, botam pra fora, botam na rua esses trabalhadores quando não dão calote nele pra não pagar os seus direitos trabalhistas e previdenciários. Por isso que é importante que aqueles se revelem. E eu quero cumprimentar o presidente Lula por ter enviado o PL, colocando urgência constitucional, porque em 45 dias a Câmara vai precisar ou sim, votar esse projeto. Eu tenho uma filha trabalhando na escala 6x1. Ela sequer pode passar o domingo de Páscoa com a família. Chega em casa absolutamente exausta, todos os dias. E todos os dias para contar o tempo do ônibus, porque se ela perde um ônibus ela não chega a tempo. Se ela pega outro ônibus ela chega cedo demais. A folga dela é sexta-feira e um domingo por mês. E olha que ela é privilegiada. A luta pela redução da jornada de trabalho é uma luta da esquerda historicamente. Desde que a Revolução Industrial no final do século XVIII e século XIX instituiu jornadas desumanas, obrigavam crianças muito pequenas a trabalhar com o advento dos sindicatos e depois com o advento do instrumento da greve, em que se conquistaram muitas vezes muitos direitos. Eu fui relator da PEC do deputado Reginaldo Lopes lá no ano de 2023. E o que faz de diferença de 2023 para cá? Mobilização nas ruas. Foi o VAT, foram vários movimentos sociais, centrais sindicais, movimentos que foram pras ruas para dizer o óbvio. Os liberais sempre venderam pra gente que o capitalismo é o reino da liberdade, mas não é. Porque uma parte da classe trabalhadora tem que se submeter a jornadas exaustivas. Na CCJ, que há 3 anos atrás rejeitava sua tramitação, hoje aprovou por unanimidade. Uma comissão especial será instalada, o debate será feito, mas nós, da bancada da Federação Pessoal Rede, estaremos ao lado da classe trabalhadora para que a jornada de trabalho seja reduzida sem redução de salário, que a direita, que sempre defendeu os patrões, os ricos, os privilegiados de sempre, que são herdeiros daqueles que diziam que quando a escravização de africanos nascidos de África ou descendentes acabaria aqui no Brasil, diziam, vai quebrar o país, salário mínimo, vai quebrar o país, férias, vai quebrar o país, qualquer tipo de direito vai quebrar o país, eles voltarão a utilizar esses argumentos. E será mais uma vez as vozes das ruas que dirão, o país não quebrará, ao contrário, melhorará a vida dos filhos da classe trabalhadora, aumentarão a produtividade, aumentará o nível de emprego, fará a economia girar de forma mais acelerada, pelo fim da escala 6x1, pela redução da jornada de trabalho. Vamos à luta, junto com os trabalhadores brasileiros, porque só a luta muda a vida. Se vocês não votam pelo povo, se vocês não se doem pelo trabalhador, então vota pelo próprio bolso. Vota para continuar na mamata, para continuar trabalhando 3 dias na semana e ganhando 46 mil reais por mês. A CCJ adiou a votação do fim da escala 6x1. Eu queria perguntar para esses deputados que pediu o adiamento, vocês têm rede social? Vocês saem na rua, vocês conversam com o povo, vocês não estão vendo o clamor popular pelo fim dessa escala 6x1, não? O povo brasileiro não aguenta mais trabalhar igual uns condenados, de segunda a sábado, acordando 4 horas da manhã, pegando transporte público lotado, deixando menino em creche, em escola, tendo que ralar igual uns condenados, depois de ter um dia na semana só para descansar. O povo não está pedindo a nossa escala aqui não, do 3x4, porque a gente trabalha 3 dias na semana e folga 4. O povo está pedindo só 2 diazinhos de descanso. No nosso país, não tem juiz que trabalha 6x1, não tem promotor que trabalha 6x1, não tem desembargador, não tem deputado, não tem vereador, não tem prefeito. É só o povo trabalhador. É só quem carrega esse país aqui nas costas que tem que trabalhar todo dia e não tem direito a descanso. A gente fala tanto contra a tal da polarização, tá aí uma chance pra gente romper, superar a polarização. Todo mundo sabe que eu tenho lado, eu sou um deputado de esquerda, eu defendo o presidente Lula, mas essa pauta não é uma pauta da esquerda, não é uma pauta da direita. Essa é uma pauta do povo brasileiro, é uma pauta do trabalhador. Lá na ponta lá, tem bolsonarista lá ralando, acordando 4 da manhã, querendo que acabe com essa escala. Tem petista lá na ponta ralando, acordando 4 da manhã, querendo que acabe com essa maldita dessa escala. Eu sei que aqui dentro tem muita gente que, assim como eu, sabe o que é trabalhar na escala 6x1. Já teve carteira assinada, já foi CLT. Esses eu não tenho dúvida de que vão votar pelo fim da escala. Mas eu sei também que aqui tem herdeiro, tem gente que nunca precisou trabalhar, tem gente que é aqui, o filho do ex-deputado, o sobrinho, o parente não sei de quem. Esses muito provavelmente estão se lixando com o povo. Então quer que o povo se dane, se lasque. Vocês que querem que o povo se dane, se lasque, se vocês não votam pelo povo, se vocês não se doem pelo trabalhador, então vota pelo próprio bolso. Vota para continuar na mamata, para continuar trabalhando 3 dias na semana e ganhando 46 mil reais por mês. Mas vota, porque quem está nas ruas sabe, o recado é claro. Quem votar contra o fim da escala não volta, tá fora. O recado tá dado.
Se acabar com a escala 6 por 1, vai quebrar o país. Não, o país já tá quebrado. E quem quebrou o país não foi trabalhador, não. Quem quebrou o país são os políticos. Para de ficar mentindo pro povo. O país tá quebrado, além de quebrado, é roubado. E quem fez isso não foi o empresário trabalhador, não. Quem fez isso foi a classe política. R$50 hoje é o dia do trabalhador que recebe trabalhando 8 horas por dia. Isso que hoje o trabalhador recebe R$1.600. E o dia dele trabalha 8 horas por dia é R$50. E mostrar da classe política. Claro que né, a gente trabalha terça, quarta e quinta. Eu fiz esse levantamento trabalhando terça, quarta e quinta aqui, ó. Polícia trabalhando 3 dias por semana. No salário de 46 mil bruto, daria o valor de trabalhando 8 horas por dia, R$3.863. R$3.863, quando um trabalhador que faz uma escala 6 por 1 recebe R$50 trabalhando 8 horas por dia. E aí aqui a gente não pode debater a questão da escala 6 por 1 não. Por que a gente não pode debater a escala 6 por 1? Isso aqui deveria ser a pauta mais importante do Brasil. Enquanto a gente fica brigando de esquerda e direita, o trabalhador está recebendo R$50 para trabalhar 8 horas por dia. É isso, gente, me revoltei, tô revoltada, tô revoltadíssima. E de uma coisa é certa, uma coisa que eu paro pra analisar é que todo deputado do PT sempre faz projeto bom pra todo mundo. Eu sei que existe bastante que faz corrupção, mas tem alguns que realmente trabalham pro povo. É isso, gente. Beijo, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo daqui do canal.